Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga. É um grande prazer poder nessa tarde aqui trazer uma mensagem. E o tópico dessa tarde é: nada pode frustrar os planos de Deus. Mas tem coisas que têm frustrado os seus planos diante do que Deus ele sonha para você. Que o Senhor, que nessa tarde ele possa nos ensinar com essa mensagem. Então, o que aprender com Deus? Quando entramos nesse tópico, eu procuro sempre enfatizar que a gente precisa aprender aquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem deixado de experiência para com as pessoas diante da nossa vida. Então, eu vou ler um texto que para muitos já é conhecido, mas existe uma palavra profética aqui para você nessa tarde. Diz assim a palavra do Senhor. Em Jó, capítulo 42, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que tu dizes que sem conhecimento ensobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escute-me, pois falarei. Eu te perguntei e tu me responderás. Como os meus ouvidos eu tinha ouvido falar acerca de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me repreendo e me arrependo no pó e na cinza. Em outras versões vai ser bem mais categórico. As dores, muitas vezes, elas são parte da escola de Deus para a sua vida. São instrumentos do seu amor por nós. Muito embora não conseguimos entender quais os planos de Deus. É preciso que se diga que as dores são e não são o fim de nossa vida. Então, quando a palavra ela vai nos ensinar, ela tem muito a nos ensinar diante de tantas coisas que estamos passando. Elas podem ter o tesouro escondido que não, muitas vezes, vamos encontrar em nenhum outro lugar. E quando meditando nessa palavra, no entanto, o que aprender sobre as dores? Será que existem lições para a nossa vida de serem aprendidas ao tempo e ao sofrimento que estamos vivendo? Então eu gostaria aqui de frisar com você na palavra de Deus. Quando nós precisamos entender que o Senhor ele é tão soberano que faz a gente entender o tamanho da sua grandiosidade. Então na dor eu aprendo que não há crise que Deus não possa reverter. Jó aprendeu essa verdade diante de todo o texto. Ele disse: Bem sei que tudo podes. Creia que para Deus, nada é impossível. Ele pode reverter quaisquer circunstâncias da sua vida. Ele pode mudar qualquer cenário. Ele é o Deus de milagres e que opera maravilhas quando nós cremos nele. Então a palavra de Deus ela diz. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, ele vai dizer assim: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E em Jeremias 32, 17, ele vai ser enfático: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu grande abraço estendido. Nada é difícil demais para ti. A fé combina com você?
Então, quando pensamos que a fé ela é algo que muitas vezes nós precisamos refletir, e é essa pergunta que eu me faço e faço para você: a fé ela combina contigo? Ela combina com o que você tem passado? Na dor, aprendo que nada pode frustrar os planos de Deus. Jó aprendeu essa verdade. E ele disse assim: e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O passar das provações faz parte dos nossos planos, dos planos de Deus para os seus filhos. Especialmente como foi no caso da fé. E no caso de Jó, que eu mencionei aqui. Contudo, as provações permitidas por Deus serão sempre administradas por Ele. Então você precisa entender o que você tem passado nesse momento, ou que você já passou e a ferida ela continua doendo. No caso de Jó, a ação do diabo ficou restrita àquilo que lhe permitiu o Senhor. E disse assim o Senhor a Satanás, que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quando ele fala, eis que tudo quanto ele tem está nas mãos, somente contra ele não estendas as tuas mãos, tem coisas que você tem pego, a luta, a dor para você decidir. E o Senhor está nos ensinando que nós devemos permanecer diante dele. Foi por isso que ao dizer, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, Jó entendia que sua vida não estava solta, abandonada, jogada de um lado para o outro. Então, quando nós meditamos na palavra do Senhor, estamos aprendendo que o Senhor, Ele quer nos ensinar mesmo nas dores. E isso eu aprendo muitas vezes na dor, que falar com precipitação nunca vai aliviar o meu sofrimento. Na verdade, falei do que não entendia. Jó, no capítulo 42, ele vai falar isso, que é o versículo 3. Na verdade, falei do que não entendi. Jó reconhece a sua precipitação no falar. Ele reconhece que falou acerca de duas coisas que estavam muito além do seu conhecimento e sua experiência. A dor pode nos levar a falar muitas coisas movidas por aquilo que estamos passando naquele momento. E estamos sentindo. Quando estamos com o peito encharcado pela dor, as palavras transbordam de nossos lábios sem muito cuidado. Falamos sem entendimento, falamos precipitadamente, culpamos a Deus quando na sua verdade Ele está trabalhando em nós para o nosso bem. Na dor eu aprendo que o conhecimento sobre Deus pode ser superficial. Já parou para pensar que a dor ela pode ser superficial sobre a sua vida? E Jó vai nos ensinar, e ele aprende mais essa verdade. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar. A despeito de Jó, eu levo para a minha vida no dia de hoje, por ser um homem piedoso, você é piedoso também, temente a Deus, íntegro, e que desvia de todo mal. Ele ainda não tinha profundas experiências com Deus. O conhecimento que ele tinha de Deus era superficial. Então, quando nós entendemos a superficialidade daquilo que estamos vivendo, nós podemos compreender melhor. Porque a dor faz a gente aprender mais. Além de que viveu um tempo muito sofrido, ele declarou assim: as grandes lições da vida não só nos fazem aprender, do que vale da dor que passamos conhecer mais profundamente o Senhor. Então tem coisas que para você chegar a Deus, a dor ela te leva a entender que você precisa somente dele. O salmista, ele vai dizer assim:
foi-me bom ter sido afligido, pois assim aprendi os meus mandamentos, os teus mandamentos, que está no Salmo 19, 71, 119, 71. Ele concorda com a verdade ao dizer. Então, na dor, eu aprendo que depois que muitas coisas passaram, Deus pode elevar o meu relacionamento com Ele para outro nível. Olha que interessante. Então, Jó passou a conhecer a Deus profundamente, de uma forma mais elevada, profunda e especial. Antes, no passado, Jó conhecia a Deus por uma forma de audição, de ouvir falar. Mas agora, no presente, de forma visível, ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó, ele não ficou só no ouvir, ele estava vendo Deus operar sobre ele. E nessa tarde ele quer operar sobre a sua vida. Ele quer fazer grandes transformações. Para isso você precisa entender essas transformações. Então, longe de querer destruir Jó, o sofrimento levou ao conhecimento mais profundo do Senhor. Longe de afastá-lo de Deus, o sofrimento o colocou mais perto de Deus. Não permitia que as suas dores distanciassem você de Deus. Você não pode ficar longe daquilo que é a solução para elas, as dores que você vem vivendo. Uma frase interessante que li diz assim: o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Sua dor pode levar ao seu nível de relacionamento com Deus. Então, para concluir essa passagem, essa mensagem, você que tem sentido dor com tudo aquilo que você vem vivendo, esta palavra ela nos ensina que para tudo, somente o dono da dor sabe o quanto ela dói. Somente você que está passando a dor sabe quanto dói sobre a sua vida. Somente você sabe o que está doendo em você. No entanto, saiba que Deus está diante de você e não desperdiça a dor que você tem passado. Enquanto estamos sofrendo, as raízes da nossa vida estão cada vez mais sendo aprofundadas com Deus, para que consigamos sustentar o tamanho da árvore que nos tornaremos no futuro. Então, na dor eu aprendo que não há crise que Deus não possa reverter. Nada pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Falar com precipitação nunca vai aliviar o meu sofrimento. Então eu aprendo que esses 3 tópicos que nessa tarde Deus me ensina e eu estou aqui dividindo contigo, você, meu amigo, minha amiga. Então, o meu conhecimento sobre Deus pode ser superficial. Mas quando você passar só de ouvir, começar a enxergar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, você vai ver como que a sua história vai mudar. A sua dor vai ser cicatrizada e você vai aprender com Deus o que é preciso aprender. Mas para isso você precisa buscar a Ele, você precisa dar um voto de confiança a Ele. Então Deus pode elevar o seu relacionamento e o meu relacionamento com Ele para um outro nível, que só você vai entender qual é este nível. Então, com esta mensagem, eu quero aqui poder dividir esse entendimento com vocês, aonde a palavra de Deus ela é bem enfática. Nada pode frustrar os planos de Deus. Então, o que eu aprendo com a dor? Que nada pode frustrar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mesmo com a dor, com aquilo que você vem passando, muitas vezes falando que Deus não está olhando para ti, mas é através da dor que Ele está te ensinando. Então, onde você está aí, no seu lugar, eu gostaria de orar por você. Que Deus possa falar profundamente ao teu coração. E que nessa tarde essa mensagem ela possa fluir no teu coração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Senhor. Neste momento eu quero aqui agradecer esse momento
aonde eu aprendo e esse irmão que está me ouvindo vai aprender com a tua palavra. O momento da dor, ela muitas vezes é para nos ensinar, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por esse momento. Então, Senhor, visita esta alma, visita este ente querido que está com dor, está sofrendo espiritualmente e fisicamente. Que ele possa entender essa palavra nessa tarde e que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado sempre nas alturas. É isso que lhe peço e te agradeço neste momento e apresento a cada um que está ouvindo e que estará exercitando a tua fé através do teu nome, Senhor. Muito obrigado, um forte abraço a todos os irmãos que me acompanham e que têm ouvido essa reflexão para a tua vida. Hoje é véspera de Páscoa, aonde muitas famílias estão reunidas. Pense nesta palavra, pense na dor que você vem sentindo e perdoe, para que os dias do Senhor possam reinar na tua vida. Esta é a palavra que eu deixo para você nessa tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado, um forte abraço do pastor Luciano para a tua vida, em nome de Jesus.